Bom dia, shalom, shalom, glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã de quinta-feira, aonde nós, acendemos a chama do poder, da fortaleza, Em nome de Jesus, hoje é o quinto dia da semana. Que você possa receber poder através da palavra do Senhor e se revestir do capacete da salvação, E das virtudes, acionar o que é a benignidade. Todos os dias o Senhor derrama sobre a terra a sua bondade, suas santas misericórdias que se renovam a cada manhã, sua bondade, novos pensamentos, novos neurônios para que a gente possa, enfrentar o dia e recursos. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, nós nos levantamos diante do Senhor declarando: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos declarar, Senhor, Deuteronômio 4:6, aonde o Senhor diz para Israel que só existe o Senhor para todas as coisas. Senhor, todos os fins voltam para Ti e nós queremos, Senhor, voltar para o Senhor, o eterno, o Deus da eternidade, Jesus além dos séculos. Ó, meu Deus, que nós possamos Te ouvir todas as manhãs, todos os dias. Nesses 50 dias nós queremos clamar, orar, estar atentos às Suas necessidades para este tempo. Meu Deus, nós como filhos e filhas nos colocamos diante do Senhor, Pai, para declarar, Senhor, que nós estamos à disposição dos movimentos que o Senhor necessita fazer. Que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra, desta manhã, Senhor. Que a Sua palavra, a palavra profética que sair da boca de Deus, possa fazer com que nós antecedemos as coisas do próximo ano. Meu Deus, que esses 5.787, que 7, que representa a letra Zain, seja uma espada poderosa, Pai. Uma espada, Senhor, que vai dividir entre as juntas e as medulas. Meu Deus, em nome de Jesus, não permita que os ensinos contaminados, as falsas doutrinas que estão se instalando, Senhor, possa ser tão forte a ponto de nos enganar. Nos livra do engano, da amargura, da ira, da inveja, da visão distorcida e da confusão dos pensamentos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E assim seja. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E aqui continua friozinho. Glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Bom, a nossa palavra hoje, ela está em Gênesis capítulo 12. Onde eu estava preparando a palavra e eu sempre peço ao Senhor, falo: Senhor, por favor, não deixe eu falar de mim mesmo. E muitas vezes tem dia que parece que a palavra não vem. E você fica assim, meu Deus, você lê uma parte, lê a outra, mas você tem que estar sensível àquilo que o Espírito de Deus quer liberar. Porque, queridos, a dependência daquilo que nós precisamos liberar precisa ser primordial na vida daquele que serve o Senhor, Em nome de Jesus. E aí o Senhor me deu a palavra. Glória a Deus. Já era tarde ontem, a hora que o Senhor liberou a palavra, eu falei: obrigado, Senhor, obrigado. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. O Senhor é um Deus de promessas e nós não podemos nos esquecer disso jamais. Eu sei que nós estamos vivendo tempos em que nós temos que trabalhar muito a nossa realidade e não uma fantasia, mas, queridos, a questão é que a fé, ela é algo sobrenatural.
Nós precisamos crer como Abraão creu. Olha que interessante, né? Havia uma insatisfação no coração de Abraão, e essa insatisfação não tinha nada a ver com ele, mas ele sabia que tinha algo muito mais além. Como que uma pessoa, queridos, que não tinha tantas informações, poderia deixar com que o seu próprio espírito se incomodasse por um algo muito maior, por um propósito, por uma certeza de alguma coisa muito maior. Bom, a palavra começa assim. Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Uau! Já pensou? Você está num nível de insatisfação com as coisas, a condução da humanidade, das atitudes da humanidade, e você estar ali analisando, meditando e pensando: não é possível que no meio de tanta confusão, tantos deuses, porque Abrão, na época, ele era filho de Terá. Vamos voltar um pouquinho para trás? Olha, Gênesis 11. Gênesis 11 está falando das genealogias, né? Um pouquinho das genealogias dos descendentes dos filhos de Noé, né? E fala da Torre de Babel. E tá falando dos descendentes de Sem. A partir do verso 10 do 11, tá falando, ó, são essas gerações de Sem. E aí começou a falar, né, das gerações depois do dilúvio. O verso 12, 14, 16, 18, 20, vai falando cada um da sua cabeça de geração. E no 24, fala que viveu Naor 29 anos e gerou Terá. E depois gerou Terá e viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas 26. E Terá viveu Terá 70 anos e gerou Abrão 27. São essas gerações de Terá. E aí começou a falar, né? Interessante que é aqui que nós vamos ver de onde que vem os hebreus, né? Porque no verso 16, o 14, né? Está falando de Salá, que gerou, que 30 anos gerou Eber. E Eber que gerou toda a outra geração até chegar a Terá e Abraão. Então é daqui que vem a descendência dos hebreus, de Eber, da descendência de Sem, né? Sem era o filho de Noé, depois do dilúvio. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E teve aquele episódio da vinha, que ele se alegrou, né? E infelizmente teve uma fatalidade ali. E Noé acabou amaldiçoando Cã. Mas Sem e Jafé, eles eram os filhos que cobriram a nudez do pai, cobriram a situação de calamidade do pai. E o pai os abençoou. Nos estudos que as pessoas fizeram, né, mais a fundo, tem uma forte evidência de que Sem eram Melquisedeque, sacerdote, né? Porque eles foram muito instruídos naquilo que Noé foi falando, da experiência dele com Deus e outros escritos que eles foram falando, e aí então dizem que Sem, né, provavelmente era Melquisedeque. E ele chamava Sem, né, e ele até ali instituiu um altar, um templo para buscar o Senhor, e ele atendia toda ali a comunidade que foi se levantando, e eles
porque Melquisedeque significa, né? Melque, rei de Sem, Salém. Então ele que começou ali a cidade, né? O lugar de Salém, que ficou a cidade de Sem, Salém. E aí que eles falam que dali que se iniciou, né? Jerusalém, né? Que é a origem. Então, ali de Sem veio a Éber, que veio a descendência dos hebreus, que veio Terá e que veio Abraão. Aqui nessa palavra, nós não vamos ver a questão de que Terá, nós sabemos que Terá, aqui a partir do verso 27, Terá gerou Abraão, Naor e Arã gerou a Ló. E morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e Abraão chamava-se Sarai, a de Abraão, e de Naor, Milca, filho de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. E Sarai era estéril e não tinha filhos. Então tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló e Arã, e filho do seu filho Sarai, sua nora, mulher, e seu filho de Abraão, e saiu eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Bom, a Bíblia para aqui esses escritos, porque tinha muito mais coisas para ser vivido, aonde que está a história deles. Buscando na palavra do Senhor, aqui na própria Bíblia, a prerrogativa que eles falaram que Terá, como ele estava ali em Ur dos Caldeus, ele era um homem que ele era proprietário de uma fábrica de ídolos, né? Por quê? Porque o pai de Abraão, Terá, ele servia outros deuses, que era do panteão politeísta da antiga Babel, né? Então, provavelmente ali os dois mais fortes deuses que eles serviam ali era o Bel, né, que era do Babel, e Marduk, e a deusa Lua. Eram os terafins, né? Então eles tinham muitos deles ali que serviam, cada um sempre cada um tinha uma forte manifestação sobre algum assunto. Um era agricultura, outro era vida pessoal, cada um sempre tinha. Então eles, para não ter falta de nada, eles serviam isso tudo. E se você buscar na Bíblia mesmo, a única citação que eu encontrei assim mais forte foi Josué 24, que aí vai falar que realmente Terá tinha esses deuses. Josué 24. Onde Josué cita, então eles já sabiam que os acontecimentos, mas a Bíblia, né, por si ela já tem tanto conteúdo, eu acho que se eles colocassem todos esses pormenores, talvez, né, confundiria. O ser humano talvez iria atrás dos deuses para saber quem que eram, se tivesse aqui, e talvez até acabam inclinando seus corações para isso, né? Então, Josué 24, no capítulo 24, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e seus cabeças e seus juízes, seus oficiais, e eles apareceram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente, os vossos pais, Terá, pai de Abraão e Naor, habitavam da além do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também te multiplicarei e te darei a descendência que dei a Isaac. Então, ele estava falando das questões das heranças e da fidelidade. Mas aí, então, aqui é a única citação que ele está falando que Terá, ele morava além do Eufrates e ele servia a outros deuses. Bom, segundo a história, né, Abraão, ele vivia ali, o pai fazia
confeccionava esses ídolos, né? E um deles, até um maior que ele servia, eu esqueci o nome dele, ele era Dagon, né? Metade de um peixe, metade do corpo de um homem. Então diz que Terá falou, olha pro filho Abrão, cuida aqui, né, da minha olaria, onde ele fazia ali de madeira, de barro, de tudo. Cuida aqui dos ídolos que eu vou em tal lugar, talvez iria pegar mais materiais ou entregar, fazer entrega. E Abraão ficou olhando, né? E diz que ele derrubou, a história diz que ele derrubou ali, toda vez derrubou o ídolo ali. E quando o pai chegou, né? Ele falou assim, o que aconteceu aqui? Ele falou, houve uma briga entre eles brigaram. E caíram aí. Aí o pai falou assim, impossível isso daqui ter acontecido, porque na verdade eles são apenas materiais, gesso, pedra, pau. Aí foi aonde que Abraão falou, então realmente eles não podem fazer nada. E Abraão ficou numa análise muito profunda, porque Abraão ele olhou para o céu e falou, não é possível, sol, estrela, olha o tanto da criação, existe alguém que fez isso, não é possível que esses deuses confeccionados pelas mãos do meu pai, que meu pai faz, porque alguém deve ter visto esses seres para poder fazer a imagem deles, sejam o dono disso tudo. Tem que ter havido algo muito superior. Queridos, quando Abraão ficou com isso no coração, nós podemos ver uma coisa muito forte, muito importante para as nossas vidas, né? Porque Abraão, ele escolheu servir com aquilo que ele tinha. Ele escolheu servir o Eterno com aquilo que ele mais tinha dentro do coração dele. Uma busca pela verdade. Esse foi o maior propósito de Abraão em todos os tempos. Uma busca pela verdade. Todas as vezes que você empenhar o seu coração por uma verdade na palavra do Senhor, quem é o Eterno, o que é essa eternidade, o que é a pessoa do Senhor Jesus além dos séculos, o que é essa força de um espírito de vida que sopra a vida todos os dias para que nós vivamos. Queridos, não tem como você não chegar tão perto dessa verdade. É claro que a palavra do Senhor diz que as bênçãos correrão e nos alcançarão. Quando? Quando eu estiver parado, analisando, pensando. Queridos, não. Se as bênçãos estão correndo para alcançar, é porque alguém está correndo. Eu preciso em busca de uma verdade. É primordial que eu entenda quem é esse Criador que está sobre a minha vida, minha casa, minhas finanças, meus negócios, minha saúde. É impossível que o Senhor não se manifeste na sua vida quando você se separa num jejum para falar, Senhor, eu preciso te ouvir. Ouvir a tua voz. Não as muitas vozes, mas a tua voz. Queridos, isso fez uma diferença tão grande na vida da humanidade, porque Abraão foi o primeiro que saiu pela fé. Queridos, ele nem sabia. Ele só conhecia as histórias dos deuses de Babel, de Ur dos Caldeus. O que aqueles seres estavam fazendo, que eram espíritos que manifestavam ali. Porque nós vemos muitos indícios de panela que cai na casa da pessoa, objeto que se move. O que é isso? São espíritos malignos. As manifestações do Senhor são milagres nas nossas vidas.
São coisas que você nem estava esperando e de repente aconteceu. Isso é Deus. Não tem outro para fazer isso. O mar que se abriu. Um ser que falou, Noé, vai construir uma arca. Vai entrar todo mundo dentro e eu vou derramar água e vai chover, vai inundar a terra e todo mundo riu. Porque falou, isso não existe. E de repente Noé estava lá dentro. Com a sua família dentro de um lugar fechado, não sabendo se nem aquilo era possível que voltasse a baixar. E ele ouviu quem? Esse ser superior é o nosso Deus, não há outro além dele. Queridos, isso fez uma diferença muito grande e o Senhor falou, uau, esse daqui vai ter que ficar como um parâmetro para os outros seres humanos. Olhar para ele e eu vou dar promessas. E eu vou fazer uma aliança com a humanidade através dessa fé aqui. E todo mundo que crê, eu vou se comparar nesse padrão aqui. Aleluia. Se nós tivesse que colocar um título hoje na palavra, eu ia colocar um chamado para um propósito. Nós vivemos de propósitos em propósitos. Qual que é o propósito? O propósito é continuar seguindo o nosso Senhor e perseguindo a verdade. Através da palavra profética dos profetas, dos homens de Deus que sofreram, que pagaram preço e que continuam correndo atrás do Senhor. Amém? Em nome de Jesus? Ora, disse então o Senhor a Abraão, olha Abraão, você me ouviu, querido, sai do meio dessa contaminação, sai dessa situação, sai do meio dessas falácias, daquilo que você aprende, que o seu pai está falando, e vai se afastar um pouco, olha, se separa, já que você analisou por si próprio, venha se conhecer, venha olhar para ti dentro de ti, e nessa insatisfação, em busca de uma verdade, eu vou criar uma aliança com você, eu vou te dar uma geração toda em cima disso, porque isso é uma busca, queridos, que o Senhor criou desde o jardim. O Senhor teve um plano, eu vou descer, eu vou criar um Éden, um jardim, uma atmosfera espiritual de bênção, e eu vou fazer um homem que me adore, e eu vou colocar adoração, este vai me amar, vai me testificar. Mas o Senhor não quer pessoas que o escolham por uma necessidade. Abraão nunca falou assim, olha, eu tô passando necessidade aqui, tem que ter alguém mais, tem que ter mais outro Deus além desses politeístas aí, desse panteão, tem que ter mais um. Não. Ele simplesmente focou na grandeza. Tem algo muito grande aqui. Então o Senhor falou assim, sai, vai para dentro de ti mesmo. Nesse anseio de me conhecer, vai para uma terra, eu vou mostrar quem eu sou para você. Vai, sai daí, vai pela fé. E eu vou fazer uma coisa grandiosa, eu vou te mostrar, eu vou mostrar para você quem eu sou, eu vou me declarar a você. Que nível de adoração, queridos? A busca pela verdade do Cristo, do nosso Deus, do Eterno, do Pai, é o maior nível de adoração que nós podemos oferecer para o Senhor. Pensando nisso, eu preparei algo bem pequenininho, só para a gente pensar aqui. Ontem eu estava falando a respeito do mundo espiritual que o Senhor criou o homem antes, a criação antes, e depois ele formou o homem. Nesse trabalho de ontem, nós vemos que o Senhor deixou uma ordem para Moisés e falou, olha, a orientação é fazer tudo conforme que você tem visto no céu. E deixa registrado aí. Faz aí.
E Moisés, ele trouxe o candelabro, os 7 espíritos, porque o espírito é a vida de Deus. E o que torna um homem verdadeiramente espiritual pode ser resumido em 3 aspectos. Abraão, ele era um homem que ele ativou o próprio espírito dele no espírito do Senhor, do Eterno. Quando ele ficou olhando para cima e falou, não é possível, deve ter um ser muito maior, superior. Quando ele teve um olhar para dentro dele mesmo e falou, eu quero uma busca de uma verdade, de um Deus de verdade. E quando ele olhou para fora e falou, eu vou sair daqui, desse lugar que me limita, de uma visão limitante. E aí a gente até lembra da parábola, né? Do milagre, quando Jesus estava numa aldeia e precisou fazer a cura do cego. E Jesus fez em 2 etapas e não tinha nada a ver com o cego, mas tinha com os discípulos, né? Em Betsaida, aonde o Senhor falou assim, olha, tá enxergando? Ai, homens como árvores. Ah, não, tá olhando o mundo espiritual. E agora? Agora eu tô vendo homens. Então aquela segunda manifestação não é porque Jesus estava falho ali no milagre, mas ele queria que os discípulos vissem o quanto nós temos que olhar 2 vezes para entender qualquer coisa que o Senhor está falando. Queridos, isso é muito sério. Nós precisamos olhar 2 vezes e analisar 2 vezes para entender o que o Senhor está fazendo. Então o Senhor falou, olha, Betsaida é um lugar da incredulidade, sai daqui. O Senhor teve que tirar o cego na segunda vez e os discípulos também para fora de Betsaida. Porque no ambiente de incredulidade, queridos, nada vai fluir. Não tem como a gente ver nada no ambiente de incredulidade. Então, o que faz um homem ser verdadeiramente espiritual é quando ele olha para cima. Eu olho para o Senhor, autor e consumador da minha fé. É quando eu olho para dentro de mim e vou em busca de uma verdade legítima que é o Senhor. Não minhas emoções, não vou andar naquilo que está me ferindo, aquilo que me machucou. E um olhar para fora. Eu tenho que sair de Betsaida, eu tenho que sair da incredulidade. Então o homem espiritual, quando ele olha para cima, Deus nos chamou em primeiro lugar para sermos seus adoradores, para ter fome e sede dele. Então, um homem espiritual, ele adora a Deus. E seu único desejo é Deus. E não deseja nada nem ninguém além de Deus, na terra ou no céu. Salmo 73, 25. Então, assim como as corças suspiram pelas correntes das águas, o homem espiritual anseia por Deus. Ele anseia por Deus mais do que o homem sedento anseia por água. O homem espiritual, ele anseia por uma comunhão com Deus, mais do que ele anseia por uma comodidade, por um conforto. Então, ele anseia ouvir Deus falar com ele todo dia. O homem espiritual, ele olha para dentro. O olhar para cima vai me levar a olhar para dentro. Então, logo Isaías viu a glória do Senhor e ele imediatamente se tornou consciente da sua própria pecaminosidade. Isaías 6, 1, 5. E foi o mesmo com Jó, com Pedro, com João. Quando nós vivemos na presença de Deus, nós nos tornamos conscientes de muitas áreas da nossa vida que não são semelhantes a Cristo. Então, o homem espiritual, ele julga a si mesmo constantemente, porque quando ele olha para dentro dele, ele mesmo se julga. Porque ele descobre muitas coisas em sua vida que precisam ser purificadas, incomodadas em suas próprias vidas. O homem espiritual que olha para dentro de si, ele percebe que ele tem que morrer
internamente todos os dias para muitas coisas que impede Betsaida, né, de ver o verdadeiro Deus. Sendo assim, o seu estilo de vida se torna um de tomar a cruz e sempre trazer o seu corpo para morrer em Jesus. 2 Coríntios 4:10. E o homem que olhou para cima e olhou para dentro, ele olha para fora. Então, esse olhar para fora faz com que o homem espiritual é aquele que percebe que Deus o abençoou apenas para que ele possa ser uma vitória para os outros. É um homem que vem a servir. É um homem que uma vez Deus que o perdoou muito, ele com alegria, com prontidão, ele perdoa também todos que têm ferido. Uma vez que Deus tem sido tão bom para ele, ele é bom para os outros também. Ele recebeu a graça de Deus, ele dá a graça para os outros. O homem espiritual está genuinamente interessado no bem-estar dos outros. Ele está cheio da compaixão pela humanidade perdida, sofrida. Ele nunca pode ignorar um irmão que vê com qualquer necessidade, como um levita, como um sacerdote. Fizeram na parábola do bom samaritano. Então, o homem espiritual, ele olha para cima, para dentro de si e para fora. E se ele olhasse apenas para cima, ele não seria realista, tão espiritual, que não seria de nenhuma utilidade na terra. Se ele ficasse olhando só para Deus e fazer só para ele. Eu e Deus, Deus e eu. Se ele olhasse apenas para dentro dele, ele ficaria deprimido e desanimado com a maior parte do tempo. E se ele olhasse apenas para fora, seu trabalho seria superficial. Então, contudo, o homem espiritual olha em todas as três coisas regularmente. Que Deus nos ajude a sermos equilibrados e espirituais. Abraão, ele olhou para cima, olhou para dentro e olhou para fora. Ele pegou toda a família e falou: vamos sair daqui. Vamos fazer uma coisa nova, vamos viver algo novo. Vamos viver em busca de uma verdade. 1 Coríntios 12. Verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, desejáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema é Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus, Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito da palavra da sabedoria, o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, o mesmo Espírito, a fé, o outro, operações de milagres, o outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos fazer como Abraão
Vá para dentro de ti mesmo nesse período de jejum e oração. Vá se conhecer. Vai ver o anseio do seu coração. Qual que é a sua necessidade? A sua maior necessidade é o Cristo vivo. É o propósito e o chamado pelo qual você carrega. Eu não tenho chamado. Você tem, todo mundo tem. O nosso maior chamado é a busca pela verdade do nosso Cristo vivo, do qual nós somos discípulos e chamados profetas, apóstolos, pastores, evangelistas. Nós recebemos os ministérios para continuar testemunhando um Deus nos céus, o Deus da eternidade, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com toda sorte de bênçãos. Para quê? Para continuar crendo e acreditando naquele que é o Todo-Poderoso. Não há outro igual a ti, Senhor. Santo sublime. Queridos, não há outro Deus. Nós precisamos fazer como Abraão. Sai de Betsaida, sai do lugar da incredulidade. Para você poder conseguir ver o Senhor. Se separa. Esses 50 dias nós estamos nos separando. Tire um momento, 6 horas, tire uma hora. Vai adorar o Senhor. Fala, Senhor, eu tenho anseio. Desperta dentro do meu coração, Pai. Porque está aqui. E ficou sufocado, entulhados. Com um monte de coisas vãs que nós vamos agregando do dia a dia. Do plano físico. Dos compromissos humanos. Mas existe algo muito superior. E é um propósito maravilhoso. Nós somos chamados para um propósito. Qual que é o propósito? Abraão escolheu servir com aquilo que ele tinha. O que ele tinha? Um anseio pela busca da verdade. Quem é como o Eterno? Quem fez tudo isso? Não é possível que esses deuses aí de Babel, a torre nem deu certo. Eles não conseguiram nem... Quem derrubou essa torre? Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, Pai da eternidade, santo e sublime, glorioso nosso Deus. Ó Pai, tua presença, Senhor, é mais desejável, Pai. Ora, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recobrou, a pessoa do nosso Senhor Jesus, ressurreto. Amém, queridos? E de Abraão veio toda a descendência da fé dos hebreus, dos quais nós aprendemos e continuamos crendo no Senhor além dos séculos, de eternidade em eternidade, para todo sempre. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta manhã de quinta-feira. Nós queremos declarar, Pai, que
E desperte em nós nesse tempo de 50 dias uma fé inabalável, um chamado para um propósito pela busca da verdade. Abraão escolheu servir com aquilo que ele tinha, um anseio de saber quem é esse Deus, perfeito em amor. Não existe outra além de ti. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todos os meus irmãos e as minhas irmãs. Que as bênçãos recaiam sobre eles. Senhor, vai de encontro à necessidade de cada um, saúde, finanças, negócios, projetos, família, sonhos. Um chamado genuíno, que eles possam continuar testemunhando Cristo vivo. Fica conosco, Pai, nessa jornada e desperte, Senhor, o que há de melhor em nós, que é um tesouro escondido em vaso de barro, um grande mistério, Cristo em nós, a esperança da glória. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Até amanhã. Shalom, shalom.